Esse garoto foi convidado para um encontro, mas infelizmente durante o caminho ele acabou sendo atropelado por um caminhão. E imediatamente as outras pessoas começaram a ligar para emergência, mas infelizmente já era tarde demais, pois o Prota já tinha ido de Vasco. Mas para sua sorte, algo bastante atípico aconteceu, pois a tela do sistema apareceu para o Prota, com uma mensagem lhe dando as boas-vindas. E lá dizia que o carregamento tinha sido bem sucedido, mas o que o Prota não esperava era que ele tinha acabado de reencarnar como um cogumelo. Tudo aconteceu enquanto o Prota estava em casa, jogando o jogo freneticamente. E após conseguirem derrotar aquele boss final, seus amigos começaram a dar parabéns a ele. Mas então o Prota percebeu que aquela sensação de realização obtida no jogo desaparecia assim que ele voltava ao mundo real. E ele queria muito chamar a atenção de todos, assim como no mundo do jogo. Mas infelizmente ele era um garoto tímido e covarde. E ele tinha um sonho de ser uma pessoa bastante forte, para que assim ele pudesse ter diversas mulheres ao seu redor. Mas como ele não tinha nascido com a skill lendária, isso não iria acontecer. E em seguida vimos que uma garota mandou mensagem para o Prota, e ela estava perguntando se ele tinha tempo sobrando no sábado, pois ela queria ir em um encontro com ele. E após ler isso, o Prota ficou bastante contente. Mas então ele percebeu que aquela garota poderia ser um tiozinho bastante esquisito, que iria acabar forçando ele a fazer coisas que ele não queria. E por causa disso, o Prota acabou vomitando. Mas como a vida era uma só, ele não podia ficar pensando dessa forma. Mas para deixar de ser introvertido, ele precisava fazer alguma coisa. E assim respondeu a mensagem da garota confirmando o encontro. E já no dia seguinte, após o alarme tocar, vimos que o Prota já estava pronto. E enquanto isso, ele estava esperando o semáforo fechar e aproveitou para passar aquela saliva no cabelo. E então ele falou para si mesmo que queria mudar de vida a partir de hoje. Mas aparentemente ele estava muito nervoso, pois quanto mais perto ele chegava do local, mais rápido seus batimentos e suas pernas tremiam. Mas então ele começou a imaginar como poderia ser o seu futuro ao lado de uma linda garota. Mas após ele dar o primeiro passo, vimos que o semáforo estava fechado. E as outras pessoas até tentaram alertar o Prota, mas infelizmente ele estava muito concentrado no seu novo futuro. E após isso vimos que um caminhão gigantesco estava vindo em sua direção. E por mais que ele tivesse buzinado, o Prota não tinha mais tempo para reação. Infelizmente acabou sendo atropelado. E após ser arremessado para bem longe, o motorista ainda foi tentar socorrê-lo, mas infelizmente já era tarde. E assim vimos que o Prota começou a lembrar de como poderia ter sido seu futuro. Mas então ele falou para si mesmo que não se arrependia de nada, pois ele gostou bastante de ter passado boa parte da sua vida jogando com seus amigos. Mas então, para surpresa do Prota, o sistema apareceu para ele. E vimos uma mensagem lhe dando as boas-vindas e dizendo que o carregamento tinha sido bem sucedido. Mas então o Prota começou a se perguntar o que havia acontecido e perguntou quem era ele. Mas então aquele ser falou que era o sistema. E ele também deu as boas-vindas ao Prota e falou que ele tinha acabado de renascer nesse mundo. Mas ainda assim ele não tinha entendido o que estava acontecendo e começou a achar que tudo aquilo era apenas um sonho. E em seguida o sistema pediu para que o Prota deixasse ele falar. E ele falou que ele tinha reencarnado em um novo mundo e pediu para que o Prota aceitasse a realidade. Mas aparentemente o Prota não havia gostado nada daquilo. E após falar que estava muito cansado, ele perguntou se poderia desistir. Mas então o sistema falou: desde que você complete todas as tarefas, quantas recompensas é que você pode escolher, renascer e voltar ao seu mundo original. E assim o Prota perguntou para ele quais tarefas eram essas. Mas então o sistema pediu para que ele tivesse calma, pois a tarefa já estava planejada. E assim pediu para que ele conhecesse seu corpo primeiro. E como ele não estava conseguindo ver suas pernas e suas mãos, o sistema falou para ele dar uma olhada no lago que estava na sua frente. E durante o caminho até lá, vimos diversos caracóis. Mas ao olhar para o lago, o Prota acabou tomando um susto, pois ele havia percebido que agora ele era um cogumelo. Já no capítulo seguinte, vimos que ele estava muito bravo e começou a se perguntar por que agora ele era um cogumelo. E assim ele falou que isso era impossível e que tudo aquilo deveria ser um sonho. E ao olhar para o lado, ele viu diversos caracóis comendo grama. E em seguida, uma notificação do sistema apareceu, dando boas-vindas ao Prota, dizendo que ele estava no continente bravo. E o sistema zoeiro também falou para ele que entendia muito bem seus sentimentos, que era um pouco difícil aceitar tudo aquilo de uma única vez. Mas ele também disse que o jogo já havia começado e que o tempo também era limitado. E então ele decidiu que iria enviar as informações para a mente do Prota. E em seguida ficamos sabendo que esse mundo era repleto de coisas incríveis como magia. E embora todas as regiões do mundo fossem diferentes, todas elas eram conhecidas como continente bravo. E muitos tempos atrás, os humanos e os monstros podiam coexistir em harmonia e assim ajudavam um ao outro, pois os monstros fortes ajudavam os humanos a fazer o trabalho braçal. Já os humanos que eram melhores em invocação de magia usavam aquilo para ajudar os monstros a resolverem suas necessidades de sobrevivência. Pois muitos anos atrás, monstros e humanos viviam e aprendiam juntos e também ajudavam uns aos outros. Até que um certo dia, o rei demônio Gollum perturbou o equilíbrio. E ele era considerado o líder de todos os demônios. Infelizmente, ele era bastante hostil aos seres humanos. E ele acreditava que os humanos não deviam existir. E assim ele comandou um exército de demônios para destruir todo o território humano. Mas para resistir aos ataques, os humanos também começaram a juntar força. E um grande número de guildas também surgiu conforme o tempo passava. E sob a ordem do rei, eles começaram a exterminar os monstros. E as lendas contavam como os 6 dos mais fortes cavaleiros haviam se reunido para selar o rei demônio. Mas no entanto, como o Gollum ainda era muito poderoso, os cavaleiros dividiram o corpo dele em 6 pedaços. E assim os esconderam por todo o mundo. E após o selamento ser concluído, o continente bravo não conseguiu voltar à sua forma original, pois os humanos e monstros não podiam mais viver em paz. Mesmo que o rei demônio ainda estivesse selado, seus apóstolos fiéis ainda andavam por aí. E eles estavam constantemente procurando por
formas para conseguirem libertar o Rei Demônio. E em seguida o sistema falou que se o Rei Demônio fosse ressuscitado com sucesso, o continente Bravo seria dominado. E para evitar que isso acontecesse, o Prota havia reencarnado nesse novo mundo. E em seguida o Prota perguntou se ele poderia voltar para casa caso conseguisse evitar a ressurreição do Rei Demônio. E assim o sistema falou bingo, pois ele estava certo. Mas então o Prota ficou muito bravo e mandou ele para aquele canto. E perguntou se o sistema achava que ele realmente era um dos 6 grandes cavaleiros, pois afinal de contas ele era apenas um cogumelo. E em seguida ele acabou tomando um escorregão daquele. Mas então o sistema pediu para que ele tivesse calma, pois aos poucos o Prota iria se acostumar ao seu novo corpo. Mas também disse que ele precisava se apressar, pois a primeira missão dele já iria começar. Mas então em seguida o Prota pediu pro sistema ao menos transformar ele em um Goblin ou um esqueleto, ou até mesmo uma aranha ou um slime, pois usando aquele corpo ele não conseguia nem sequer se mover. E assim o Prota acabou desistindo, pois não tinha como o simples cogumelo conseguir derrotar o Rei Demônio. Mas então o sistema falou que o jogo ainda iria continuar, independente se o Prota estivesse pronto ou não. E na primeira missão ele teria que sobreviver. E caso ele conseguisse fazer isso dentro do tempo estipulado, ele poderia escolher entre 2 recompensas, que era a habilidade de endurecer ou a habilidade de membro. E enquanto isso, vimos que os números estavam diminuindo. E também percebemos que os caracóis começaram a se esconder. E após a missão finalmente começar, vimos que o Prota teria que sobreviver por 1 hora. E após olhar para aquele portal, o sistema falou para o Prota que eles estavam vindo. E após a missão finalmente começar, vimos todas aquelas crianças saindo do portal. E o mais velho deles falou que iria ser o primeiro a completar os requisitos para trocar de classe e virar um bravo. E após ver todas aquelas crianças, o Prota ficou extremamente em choque. E assim saiu pulando para se esconder atrás desses arbustos. Pois como ele era um monstro nesse mundo, era muito provável que aquelas crianças estivessem ali para caçá-lo. E em seguida vimos esse galho superior em formato de Y, que aparentemente tinha 1 de ataque. E após ele ter sido fervido e processado por um comerciante, agora ele havia se tornado muito mais duro. E assim poderia ser usado para pendurar roupas, ou também para autodefesa. E após ter arremessado aquele caracol para bem longe, o garotinho falou que tinha valido a pena ter trazido o graveto da sua mãe de pendurar roupas, pois afinal de contas ele poderia derrotar até mesmo o caracol vermelho com um único golpe. Enquanto esse outro caracol estava tremendo de medo, vimos que essa outra criança esmagou ele com uma pedra. E já esse verdinho tentou fugir a toda velocidade, mas infelizmente ele também acabou sendo capturado. E após olhar para trás, ele viu essa garota, que havia achado aquele caracol bastante fofo. E ela até falou que poderia criar ele depois de se tornar uma mestre pet, o que acabou deixando aquele caracol bastante feliz por alguns segundos. Mas então ela falou que precisava juntar ingredientes suficientes para que pudesse trocar de classe primeiro. E enquanto estava comemorando, a garotinha falou que já havia conseguido 1 e que faltava apenas 9. E também ficamos sabendo que aquele era um pote de armazenamento comum, que tinha o número 10 de capacidade de armazenamento. Hoje início ele era um vaso comum de armazenar água, mas tinha sido encantado por um comerciante com magia espacial, para que assim pudesse ser usado para armazenar itens. E enquanto as crianças estavam caçando todos os caracóis, o Prota falou que não sentia nada quando jogava antes, mas olhando da perspectiva dos monstros, os jogadores eram os verdadeiros vilões. E após isso vimos uma das crianças sendo arremessada para bem longe. E por causa disso ele acabou perdendo todo o seu HP e foi teletransportado automaticamente para a aldeia. Ele acabou perdendo o galho superior em formato de Y que era da sua mãe. E após isso vimos que quem tinha feito aquilo tinha sido esse caracol de nível 3. E após isso o Prota percebeu que aquele caracol era diferente dos outros. E ele também se perguntou por que conseguia ver as suas informações e seus níveis. Mas então o sistema respondeu para o Prota e disse que aquela identificação era devido à sua habilidade de avaliação. E para saber mais sobre aquilo, ele deveria analisar as estatísticas. E em seguida as outras crianças partiram para cima do caracol pai, pois a casca dele era o ingrediente mais raro para uma mudança de classe. E assim eles decidiram se juntar para derrotá-lo. Depois disso eles iriam decidir com quem ficaria a casca. E após o combate vimos que o caracol pai conseguiu derrotar todas aquelas crianças. Mas então após isso esse garoto apareceu e falou que graças àquelas crianças idiotas ele finalmente iria conseguir derrotá-lo. E enquanto ele estava partindo para cima do caracol pai, vimos que ele estava no nível 4 e ainda não pertencia a nenhuma classe. E ele também havia falado que estava esperando por essa oportunidade há bastante tempo. E o caracol pai não arregou e também partiu para cima dele. E quando estavam prestes a se chocar, vimos que o caracol pai conseguiu usar sua mordida feroz. Mas infelizmente aquele garoto estava usando uma bota de pele de javali e tinha um total de 5 pontos de defesa, pois quando era usada fornecia um certo grau de proteção ao usuário. E em seguida o garoto falou que agora que o caracol pai havia perdido seu skate, ele também havia perdido sua maior vantagem, que era no caso a velocidade. E com esse conjunto de equipamentos que ele havia trabalhado durante 2 meses para comprar, seria suficiente para conseguir derrotá-lo, que era no caso uma espada de ferro com 9 pontos de ataque. E por mais que ela estivesse um pouco enferrujada, ainda assim seria o suficiente para conseguir derrotá-lo. E após isso vimos o caracol pai cuspindo no chão, pois pelo bem da família ele se recusava a desistir, mesmo estando em grande desvantagem. E assim até o Prota começou a torcer pelo papai caracol, mas infelizmente ele acabou indo de F. E o garoto falou que por mais que ele fosse resistente, ele sabia que iria sair vitorioso, e que iria conseguir o que ele tanto gostaria, que era no caso a casca do caracol pai. Mas dessa forma ele finalmente iria conseguir mudar de classe. E após ver que aquele garoto realmente havia conseguido, o Prota começou a ranger os dentes de medo. E assim ele começou a se perguntar se realmente iria conseguir sobreviver nesse novo mundo. E em seguida vimos essas outras crianças que acabaram encontrando o Prota, mas então eles acabaram ficando extremamente assustados. E até mesmo o Prota havia ficado
bastante desesperado e até havia se convencido do seu fim, pois ele acreditava que realmente iria morrer ali. Mas para sua surpresa, as crianças começaram a fugir e também pediram por ajuda, pois eles tinham encontrado um monstro cogumelo. E após isso, o Prota começou a se perguntar se eles realmente tinham medo dele. E assim o sistema falou que era claro que eles estavam, e recomendou que o Prota abrisse sua aba de status e também verificasse o seu nível e suas habilidades. E então o Prota perguntou se realmente existia algo assim, e bem despretensioso falou abrir painel, e lá dizia que a raça do Prota era de cogumelo, e que ele também estava no nível 5, e que tinha apenas uma moeda de reviver. E assim o Prota percebeu que estava tranquilo, pois para aqueles novatos, o monstro cogumelo de nível 5 era basicamente a coisa mais forte que eles iriam encontrar ali. E assim vimos uma tabela mostrando que os caracóis normais eram de nível 1, e o caracol pai estava no nível 3, e que aquele garoto que havia derrotado o caracol pai era de nível 4, e o nosso querido Prota estava no nível 5. E em seguida ele abriu a lista de habilidades, mas infelizmente a única coisa que ele tinha era a habilidade de avaliação, que estava no nível 1, e outra habilidade chamada pancada cogumelo, que também estava no nível 1. E assim o Prota falou que embora ambas fossem apenas habilidades básicas, mas se ele combinasse com as suas estatísticas, já seria suficiente para ele dominar a vila inicial. E enquanto estava se movendo pela vila, ele falou que já estava pensando que o sistema havia obrigado ele a jogar no modo infernal, mas afinal de contas ele era um cogumelo. E agora que os papéis haviam se invertido, o Prota se perguntou onde estavam as suas presas. E nesse momento ele já havia aceitado a sua identidade de monstro, e que havia se tornado arrogante após recém descobrir quais eram seus poderes.